Palmeiras e Flamengo, André Sala, decidem mais uma Libertadores. Tá otimista ou não? Mais ou menos, tô com medo um pouquinho. Eu também tô com medo. Mas confiante, vamos aí. Eu tô confiante também. Dá pra ganhar, pô. A gente já ganhou uma vez, dá pra ganhar de novo. Já ganhamos uma vez. Tem gente que diz ter a resposta de quem vai ganhar, Palmeiras ou Flamengo. Vem spoiler. Tem gente que já tá à frente do tempo, né? Será que é o Palmeiras que vai ganhar, que essa galera tá falando? Eu espero. Eu confio. Vamos ver a seguir. Gente que jura ter a resposta. Quem vai ser campeão, Palmeiras ou Flamengo? Vem na sequência aí. Eu também espero, vamos ver. Tá bom? Fazer aqui para o Palmeiras a final da Libertadores contra o Flamengo. 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 Nossa, gente. Ele precisa deixar ir as inseguranças, mas também me fala sobre oportunidades de gols, muitas oportunidades de gols ou algumas oportunidades de gols desperdiçadas. Então o time precisa tomar cuidado com isso, tá? E ele precisa deixar ir essas inseguranças. Olha, mostra aqui de uma decepção, de um coração partido, de uma situação tensa. Se ele tiver essa capacidade, essa força, esse entendimento de que sim, é possível mudar essa situação, o jogo pode ter uma grande reviravolta, uma grande mudança e pode trazer algo que é destinado para ele, sim, que seria o título e a comemoração e a celebração em torno disso. Só que tem uma coisa, ele vai precisar lidar com alguma decepção, com alguma situação bastante difícil que vai acontecer, tá? Que causa essas feridas emocionais ou tristezas. E também ele oscila aqui, né, gente, altos e baixos, ou seja, em alguns momentos ele bem no jogo, em outros momentos não tão bem. E temos aqui a questão, assim, de colocar o coração mesmo na ponta da chuteira. Muitas cartas do naipe de copas aqui. Então, números para o Palmeiras, números 3, 10, 3, de novo, número 8. E os signos fixos, os mais fortes aqui, ou seja, touro, leão, escorpião e aquário. Tem uma energia muito forte aqui do signo de peixes também. E a questão do mar aqui veio com muita força nessa leitura, tá bom? Então, isso é tudo que eu tenho para o time do Palmeiras. Gratidão, torcida do Palmeiras. Agora nós vamos com as cartas para o time do Flamengo. Torcida do Flamengo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos então com a leitura de cartas para o time do Flamengo. Nesse jogo de final contra o time do Palmeiras, vamos ver aqui as possibilidades. Final de Libertadores. Estou fazendo esse vídeo com toda a tranquilidade do mundo. Da mesma forma que eu anunciei para a torcida do Palmeiras, eu também estou dizendo aqui para vocês, torcida do Flamengo, a agenda para consulta particular para saber como será o seu ano de 2026 está aberta no canal. Caso tenha interesse em marcar a sua consulta, é só falar comigo no e-mail que está na descrição do vídeo, tá bom? Também para futebol, a gente está aberta para saber como será o ano de 2026 do seu time e também se o seu time vencerá a Libertadores, ou Brasileirão, ou Copa do Brasil, que são as competições que estão em aberto, né? E a Sul-Americana, que são competições que estão em aberto aí. E, gente, para o Flamengo, o que vem aqui? Quais são as possibilidades nessa partida? O que nós vamos dizer para os flamenguistas? O que vem aqui? O que mostra aqui para o Flamengo? As cartas foram saltando, né, gente? Aqui tem uma energia de cura muito forte nessa leitura, ou de alguém que pode, talvez, não estar muito bem de saúde nesse período e com a possibilidade de se recuperar com a ajuda de um excelente profissional. Ou temos alguém que é um jogador, que ele tem alguma capacidade ou algum dom no sentido de medicina, ou alguma inclinação para medicina, que ele pode se destacar nessa partida e fazer gols. Pode ser que alguém saia machucado ou lesionado, tem essa possibilidade aqui também, porque eu vejo talvez a intervenção de um profissional de saúde, seja antes, durante ou depois do jogo. Ao mesmo tempo, temos um jogador com a convicção de que será campeão, é como se ele tivesse essa certeza, sabe? Como se ele sentisse isso. Que mais para o time do Flamengo? Temos uma energia perigosa aqui, uma energia difícil de lidar, que o time vai precisar cortar, ou seja, o adversário realmente apresenta perigo para ele, que o adversário é o time do Palmeiras. Eu vou tirar mais uma carta, que assim fica o mesmo número de cartas que eu joguei pro Palmeiras. Eu não estou contando, mas assim, mesmo número de cartas, né? Que mais para o time do Flamengo nessa final? Veio uma carta para mais aqui, mas não tem problema também. Um time bastante estável e forte, buscando por esse momento de harmonia, de felicidade, e que mostra inteligência pela parte do time do Flamengo. Então, jogadores inteligentes aqui com alguma estratégia.
onde o time se mostra bastante estável e firme nesse jogo aqui. Nossa, é um jogo muito difícil, vai ter que vencer provações, dificuldades aqui. Através da fé ele vai ter que superar, né? Vai ter que se superar. Vamos ver o que mais aqui para o time do Flamengo contra o Palmeiras, torcida do Flamengo. Expectativas de vocês para essa final. Me escrevam aí nos comentários, torcedores de ambas as equipes. Flamengo contra o time do Palmeiras. O que pode acontecer nesse jogo? Interessante, né? As histórias que as cartas vão contando pra nós. Eu gosto de fazer esse trabalho, gente. Não é como a maioria que busca aparecer e as coisas quer tudo pra si. Não, aqui o importante é compartilhar com vocês, é trazer... É pra quem gosta de cartomancia de fato, pra fazer a leitura de cartas interessante. Também para acalmar o coração de alguns ou para matar a curiosidade de outros. Olha só, gente, a mesma coisa que veio para o time do Palmeiras. Olha que eu reembaralhei as cartas, né? Que mais para o time do Flamengo contra o Palmeiras. Time do Flamengo contra o Palmeiras. Time do Flamengo contra o Palmeiras. Time do Flamengo, aliás, perdão. Time do Flamengo contra o Palmeiras. Time do Flamengo contra o Palmeiras. Uau, olha só. Ele vem com toda a energia de abundância, de fertilidade, de criatividade, de fazer acontecer. Só que é uma carta que, pra mim, inicialmente falando, ela vem assim, mostrando que o ritmo, até porque vem a temperança aqui também, que o ritmo do jogo pode ser que exija um pouco mais de paciência para o time do Flamengo. Ele vai querer acelerar em alguns momentos, com aquele carro ali no final, né? Ele vai querer acelerar, 10-10 quando eu falei isso, então realmente, né, os jogadores de velocidade vão querer ir para cima. Só que o time terá de ter paciência. Apesar de alguma decepção que pode vir a acontecer para o time do Palmeiras, ou alguma situação que desfavoreça ou que fira emocionalmente o time, assim como eu também vi isso para o Palmeiras, tá, gente? Então, para o Flamengo, eu estou vendo a mesma coisa. Então, por mais que o Flamengo passe por esse tipo de situação, eu vejo que aqui ele vai precisar ter clareza e objetividade nessa partida, porque pode ser que alguma falha, algum desentendimento ou algo que não fica muito claro pode causar alguma desvantagem para o time ou custar caro em algum momento. Vai precisar ter paciência, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, ou seja, nem tanto razão, nem tanta emoção. Vai precisar equilibrar essas duas partes, vai precisar saber o tempo de cada situação dentro do jogo. O que talvez inicie bastante instável, ou seja, a questão de instabilidade para o Flamengo, que inicie instável, pode ser que tenha uma melhoria ou um favorecimento ao longo da partida. Pode ser que haja desperdício de oportunidades de gols aqui, tá? No final do jogo, uma grande melhoria e um grande crescimento. Então, vamos supor que ele faça um primeiro tempo não muito bacana, ou da metade do primeiro tempo para a metade do segundo não muito boa. O time, ele cresce e avança grandemente aí no final do jogo. Então, aqui um segundo tempo onde o time terá grandes oportunidades, tá bom, gente? Existe uma oscilação nas duas equipes que ela é interessante, que é mostrada aqui na leitura de cartas, tá? Números para o time do Flamengo. Nós temos os números 3, 18, 14, 7 e 3. E os signos aqui para o time do Flamengo são Câncer, Peixes, principalmente o signo de Câncer que veio principal, Sagitário, Touro e Libra. Galera, analisando as cartas aqui, tá muito equilibrado, equilibradíssimo, um jogo muito nivelado, não, assim, um pouco mais favorável para o Palmeiras, na minha opinião, um pouco mais, mas sabe aquele pouco, tá? Pelo primeiro oráculo, porque pelo segundo, inclusive, veio repetição de cartas aqui, tá bom? Para os dois times. Bom, o Flamengo saiu aqui a carta do urso, o buquê, a carta da mulher, a carta dos peixes, a estrela, o cachorro, o livro, a casa, a cobra, os trevos, caixão e raposa. Pessoal, as energias do Flamengo pelo baralho cigano não estão ruins, sabe por quê? Porque ele tem cartas que indicam aqui sorte, por exemplo, a carta da estrela.
tá? É a carta da sorte do tarô, no baralho cigano. E o buquê é a carta da felicidade. Então, existe aqui uma energia de um time do Flamengo, no caso, né? Que vai ir muito bem nesse jogo. E provavelmente vai, no mínimo, marcar gol aqui. Tem também os peixes, que é outra carta que fala de prosperidade, de ganhos, tá? Então, o Flamengo, gente, a sorte vai estar do lado do Flamengo em alguns momentos no jogo contra o Palmeiras na final, tá? Aqui, ó, essa parte aqui, ó, terminou aqui a carta da raposa, junto a carta do livro e a carta do cachorro. Dá a entender alguma estratégia que o Flamengo vai fazer aí nesse jogo que vai dar certo, tá? Vai dar certo. Então, aqui saíram poucas dificuldades, tá? Então, a gente já vê um equilíbrio, tá? Claro que nessas energias aqui não dá pra bater o martelo e falar que o Flamengo vai ser o campeão. A gente vai ter que ver as energias do Palmeiras também. Mas já dá pra saber que é um time que, se não for campeão, ele vai dar trabalho, e muito trabalho, para o Palmeiras, tá? Ele também tem, sim, cartas negativas, como a carta da cobra, tá? E nesse caso aqui, essa carta dos trevos também, ela sai com uma carta negativa, que fala de obstáculos, tá? Então, o Flamengo terá momento de felicidade no jogo, e também terá momento de dificuldade e tristeza, pelo que está sendo mostrado aqui no baralho cigano, tá? E, mais uma vez, a sorte estará do lado do Flamengo. Vamos ver agora também o Palmeiras do baralho cigano, ó. O urso, olha que interessante, o urso saiu para os dois times, tá? Dando a entender, o urso fala muito de controle. Dando a entender, o que pode acontecer aqui é de... em cada tempo, um dos times estar controlando o jogo, estar superior, tá? Aí saiu aqui pro Palmeiras a carta da cegonha, a carta da raposa, a carta do livro, a árvore, o sol, a carta do cachorro, a aliança, a lua, a cruz, a criança e a carta da casa. Pessoal, pro Flamengo saiu a estrela, certo? Que fala de sorte, né? É uma carta muito positiva. Mas para o Palmeiras saiu o sol, tá? Que é essa carta aqui, ó. O sol, tá? O sol é a carta do sucesso no baralho, tá? É a carta do sucesso, da conquista, de celebração. Então, Palmeiras também vai marcar gol nesse jogo, tá? Palmeiras também vai marcar gol nesse jogo. Aí, aqui eu tenho também, né, a carta da cruz, que traz dificuldades pro Palmeiras, mas essa dificuldade, ela vai ser superada, porque em cima da cruz tem um sol, dando a entender aí o quê? Que a dificuldade o Palmeiras vai superar, tá? A carta também da raposa, assim como saiu pro Flamengo, fala de estratégia também. O Palmeiras também vai ir com uma estratégia muito boa para esse jogo, e também vai dar certo, tá? Então quem vai ser campeão, né? Pelo baralho cigano. Olha, esse jogo podemos ter prorrogação, tá? Eu não descarto a possibilidade não, porque tá muito equilibrado as energias. Mas o sol, ele é um pouco superior à estrela que saiu pro Flamengo. É um pouquinho superior, tá? Porque a estrela fala de sorte, o sol fala de sucesso e conquista. Como a gente tá falando de título, então, aparentemente, o baralho, eles são um pouquinho mais positivo para o Palmeiras ganhar esse título, tá? Vamos ver também, o tarô, tá? Vamos ver também o tarô. Bom, vamos começar pelo Flamengo. Pro Flamengo, saiu 5 de espada, 5 de ouros, 8 de paus, as de copas, 7 de paus, rei de espada, 10 de espada, 6 de espada, 10 de espada, não, gente, 10 de ouros, tá? 6 de espada, 4 de ouros, 7 de copas. Pessoal, esses 5 de ouro e 5 de espada não são bons, tá? Estamos falando do Flamengo, tá? No tarô. São cartas de dificuldades,
tá? São cartas de dificuldades. Então, o Flamengo vai ter dificuldade nesse jogo contra o Palmeiras. Eu acredito que é no momento em que ele deve sofrer pelo menos um gol aí do Palmeiras. Ele tem o 8 de paus, que é uma carta muito positiva, tá? Para questão de jogo, porque é uma carta de muita movimentação e ataque. Então, o Flamengo vai atacar muito o Palmeiras, mas também vai ser atacado, porque tem o 7 de paus, que é uma carta defensiva, de defesa. Então, o Flamengo, nesse jogo, ele vai alternar entre ataque e defesa, porque provavelmente é onde o Palmeiras vai atacar bastante também. Aí tem o rei de espada com 10 de ouro. Muito positivo isso aqui, tá? Muito positivo. Isso aqui fala de sorte e prosperidade, tá? Como saiu no baralho, aqui também mostra uma sorte ao lado do Flamengo. Esse homem, tá? Provavelmente um homem, rei de espada, vai trazer felicidade ao Flamengo, tá? Pode ser o técnico bolando uma estratégia dando certo, pode ser um jogador aí marcando o gol, tá? Então um homem vai trazer alegria para o Flamengo. Aí termina aqui, né, com um 7 de copas, 4 de ouro e 6 de espada. Só o 7 de copas não gosto muito dessa carta para questão de jogo não, porque ela é uma carta que fala muito de escolhas, decisões e decisões. Quando você tem várias escolhas, várias decisões, tá? E mostra também um pouco perdido. Então o Flamengo em algum momento vai ter que tomar alguma decisão. Ó, eu não descarto a possibilidade de pênaltis, tá? Eu não descarto. Porque se ele vai ter que tomar decisões, e mais de uma decisão, então a decisão pode ser o quê? O pênalti, né? Ele tendo que decidir, o jogador tendo que decidir em que lado vai chutar, tá? Não descarta essa possibilidade. Então, um jogo muito equilibrado do Flamengo, mas ele vai ter grande dificuldade, ele vai marcar gol e vai sofrer gol. Vamos ver também já do Palmeiras. Ó, Palmeiras 2 de espada, também é uma carta de decisão, viu? Assim como o 7 de copas. Mas essa carta ela é mais positiva que o 7 de copas do Flamengo. Mas é uma carta de decisão difícil, escolhas difíceis. Aí tem aqui 2 de paus, também é uma carta de decisão. 6 de paus, 6 de espada, 6 de ouro, 8 de paus. Assim como saiu pro Flamengo, saiu pro Palmeiras. Também um time que vai atacar muito. Esse jogo vai ser muito bom, viu? Muito bom esse jogo. 7 de ouro, 5 de copas, 4 de espadas, cavaleiro de espada. Isso aqui não é bom, tá? Isso aqui não é bom para o Palmeiras. Decepção, dificuldades, tá? Em algum momento, o Palmeiras, nesse jogo, vai sofrer um abalo. É onde ele vai ficar um pouco perdido, tá? E onde ele terá uma decepção. Então, a chance de sofrer gol é muito grande mesmo do Palmeiras. Mas o Palmeiras, gente, ele tem o 6 de ouros, que é uma carta que fala de um bom trabalho em equipe, tá? O 6 de ouros. E ele tem o 6 de paus também, que é a carta da conquista, da comemoração e da vitória no tarô, tá? Na maioria das vezes, quando sai essa carta num jogo de futebol, o time não perde o jogo, tá? E saiu pro Palmeiras, tá? Mas não saiu pro Flamengo. Por ter saído essa carta, e como mostra equilíbrio nas energias, tanto do Flamengo e Palmeiras, dá a entender que mesmo com muitas dificuldades, o Palmeiras vai acabar ganhando esse título, tá? Então, por causa dessa carta, aqui aparentemente vai dar Palmeiras, tá? Como campeão. Quer ver? Eu também tirei também com 3 arcanos maiores para cada um. Ó, esse aqui é do Palmeiras. Ó, saiu aqui o Imperador, o Louco e a carta do Enforcado. Para o Flamengo saiu a Lua, o Enforcado, a Força. Repare que o Enforcado saiu para as duas equipes, tá? Dando a entender duas equipes travadas em algum momento e com grandes dificuldades, tá? As duas equipes, dois times. Mas para o Palmeiras saiu o Imperador. Uma carta bem positiva, tá? Que fala de controle, fala de
É uma carta que traz muita energia, assim, de poder, sabe? O Imperador. E tem a carta do Louco que fala de... É um time muito... que vai muito pro ataque, mas também fala de instabilidade, tá? O Louco, ele não é uma carta muito estável, não. E para o Flamengo, saiu o Enforcado também, confirmando a dificuldade, assim como o Palmeiras. Saiu a Força, um time muito resistente, muito lutador, tá? E vai lutar até o final. Quem for perder esse jogo, esse final, vai perder nos últimos, viu? Ou vai perder, por exemplo, na prorrogação, ou nos pênaltis. Vai ser alguma coisa nesse sentido. Mas o Flamengo saiu a carta da Lua, que é uma carta negativa, tá? Então, comparando os arcanos maiores, também mostra o Palmeiras um pouco mais superior, por causa do Imperador, tá? Então, também mostra o Palmeiras como ganhando o título, tá? Como campeão da Libertadores. Então, gente, pra mim vai ser aí, provavelmente, o Palmeiras como campeão. Mas vai ser ou na prorrogação ou nos pênaltis, tá? Eu acredito nisso. Prorrogação ou os pênaltis. Porque o Flamengo vai também marcar gol nesse jogo. Então é um jogo muito equilibrado, tá? Não espere goleada. Não espere. Não espere as equipes fazendo nenhum dos dois times jogando mal. Os dois vão jogar bem. Mas no final, o título tende a ficar mais pro Palmeiras, tá bom? E é isso, tá? Essa aqui é a previsão para esse jogo na final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, tá? E é isso, tá bom? Como vai ser o decorrer desse jogo para o time do Palmeiras? Ânimos finais para o time do Palmeiras. Energia de jogo para o Palmeiras. Nossa! Possibilidade. Gente, eu ia possibilidade de empate, pênalti, tal, eu nem vou ver isso não, tá? Vamos ver aqui quem ganha e pronto, ok? Porque o que importa é no final das contas quem ganha, tá? Eu tinha feito uma previsão aí uns bons tempos atrás, e quando tava o Racing e o LDU. E aí na minha previsão tinha dado que o Racing vinha forte, mas saía. Estou recapitulando aqui o que eu falei, tá? O LDU ia ter grande chance de ir para a final, de ganhar, mas ele saía também. Aliás, ele teve grande chance, né, gente? Olha, com o Palmeiras, e o Palmeiras aí fez a roda. Não é da fortuna, não, é a roda do milagre mesmo que o Palmeiras fez, né? Então eu falei que na final ia ser Flamengo e Palmeiras. Tá aí, ó. Tá aí. Mas você falou que o Palmeiras não se classificava. Falei que ganhava o jogo, não se classificava. Falei, gente. 100% só Deus. Ué, vocês estão querendo muito. Então, não chorem. Agradeçam, né, do time de vocês ter passado. Não adianta ficar no chororô aqui, gente. Sem tem seu juiz que tá no final, né? Eu tenho que ficar repetindo essas coisas todo o vídeo aí. Que tem uma galera que mesmo ganhando, eles choram. Esse que é o complicado. Entendeu? Não, ganhou, vai namorar, pega a sua namorada palmeirense lá e vai comemorar com ela, entendeu? Sim, quem mais chora é o Palmeiras mesmo, tá, gente? Não tô falando mal, não. Tô falando que tem muita gente que chora aqui no canal e os palmeirenses têm chorado aqui. Gente, como assim? Seu time ganhou, seja feliz, entendeu? Então vamos lá. Mas nada contra, tá, galera? Então vamos lá, gente. Não vou colocar aqui empate, pênalti, nada dessas coisas, certo? Então vamos lá. Flamengo, 6 de Copas, tá? Primeiro tempo, gente. O Palmeiras aguarda muito, aguarda as oportunidades, tá? Vai bem, mas assim, espera muito a oportunidade ideal. Quem espera muito acaba tomando. Flamengo, rainha de copas, fortes emoções, tá? Aí do adversário para com vocês, fortes emoções. Mas tem chance no meio dessas fortes emoções? Tem, tá? As cartas não estão assim maravilhosas para os dois times, para um para outro, não, tá? Tá sempre meio, né? Afinal, são os dois melhores times aí da Sul-Americana,
Os melhores times do Brasil hoje, tá? Pelo menos é o que a gente vê nos jogos. Página de ouros nos ânimos finais, muito positivo esse página de ouros aqui, tá? O Flamengo tem chance de nos finais aí fazer gol, sim, tá? E termina a página de ouros aqui, eu vejo uma boa carta para o futebol, tá? Mas assim, terminar, caso, né, eu ainda vou ver o do Palmeiras, vamos supor que o Flamengo ganhe, não é assim, 10-0, 5-0, não é isso não, tá? Então não se iludam aí, apesar de milagres acontecerem, mas é que eu vejo uma coisa menor aí, certo? A estrela, gente, o Flamengo vem com a carta da estrela, ele vem com fé, com esperança, com um brilho, tá? Então, pra eles vão ganhar. E, gente, essa fé de não, a gente vai e tal, que nem eu vi do Palmeiras, né? Eu falei, poxa, 3-0, né? Até eu duvidei. Aí, muitos duvidaram, né? Aí tá lá, a gente do time, não, mas vai ganhar. Olha, insiste que acontece, gente, tá? Ah, mas você tá comentando muito, você fala muito nos vídeos. O vídeo é meu e eu também, além das cartas, tenho a minha opinião. Ah, gente, tô meio revoltada hoje aqui com esse chororô aqui. Vamos lá pro time do Palmeiras. 9 de ouros, tá? Ó, tem chance sim no primeiro tempo, tá? É... Próspero, positivo. Não é aquela coisa, mas sim Palmeiras com chance aí no primeiro tempo, tá? Olha, 10 de espadas, um jogo cansativo no segundo tempo. O Palmeiras não aguenta mais. Chega desse jogo, acaba logo essa situação. Olha, o jogo vai ser cansativo pro Palmeiras, tá, gente? Bom, ânimos finais, 4 de ouro. Super positivo, fazendo muito bem o seu trabalho. Porém, cuidado com coisas que não podem não valer, tá? Principalmente nos ânimos finais. Aquela sensação de que, levaram meus ouros, fui roubado, não sei o quê. Gente, tá aqui a 4 de ouros, tá? Então, toma cuidado, palmeirense, com isso, certo? Porque, assim, não adianta falar, o pessoal fala, Varmengo, Varmeira. Os dois times estão aqui, tá? Não adianta falar isso, não. A torre, Palmeiras, a torre. Tem que se reformular aí, né, durante o jogo. Mas ele vem com essa energia de reformular, de refazer tudo, né, durante o jogo. Mas olha, cuidado, tá? A torre nem sempre tem os dois lados da moeda, tá? Gente, quem ganha esse jogo então, né? Olha, cartas, sinceramente, eu vejo até o Palmeiras com um pouquinho de mais chance de gol, tá? Os dois estão bem balançadinhos aqui, mas energia eu vejo a estrela brilhante, tá? A torre geralmente é meio duvidosa aqui. Vamos lá. Flamengo. Flamengo vence esse jogo contra o Palmeiras. O Flamengo vai ser campeão. Palmeiras vence esse jogo contra o Flamengo e vai ser campeão da Libertadores. Gente. Tá muito estranho isso aqui, viu? Vamos lá, tá muito igualzinho entre um e outro, tá? Eu vou pendular para vocês pra gente ter uma noção melhor. Olha, a luz, a confiança, a revelação para o Flamengo. Mas o Flamengo tem que quebrar essa casca aqui. Ainda está na casca, tem que quebrar. Aí ele tem a revelação, tá? Olha, o sol e o sucesso aí pro Palmeiras. Tá vendo como é que as coisas estão? Um presente para o Palmeiras. Palmeiras, então, recebe um presente, aquela bola, tipo, meu Deus, isso foi um presente que eu ganhei, né? Então, Palmeiras, gente, eu vejo aqui o jogo melhor para o Flamengo, mas Palmeiras recebe um presente. Se ele aproveitar isso aqui, consegue, viu? Vamos lá. Eu tenho aqui Flamengo, deixa eu subir aqui para vocês. Flamengo tá aqui, ó, tá? Eu tenho. Vamos botar a situação de empate pra gente ver, né? Mas deixa aqui. E Palmeiras aqui, tá?
no final das contas, quem vence o jogo? Flamengo ou Palmeiras? Quem vence esse jogo? Flamengo ou Palmeiras? Quem vence o jogo? Flamengo ou Palmeiras? Quem vai ser o grande campeão aí da Libertadores? Flamengo ou Palmeiras? Aponta. Não, do Flamengo, gente. Flamengo vence esse jogo contra o Palmeiras? Flamengo vai ser campeão da Libertadores 2025? Palmeiras vence esse jogo contra o Flamengo? Palmeiras vai ser campeão da Libertadores 2025? Entre as cartas, quem vence no final do jogo? Quem ganha a taça? Aponta para quem vence a Libertadores 2025. Qual time vence a Libertadores 2025? Flamengo. Olha, nem tô olhando o pêndulo, né, pra não ter influência do escudo aqui na minha cabeça. Gente, é isso, tá? Isso aqui vai fazer a diferença pro jogo do Palmeiras, tá? Se não aproveitar isso aqui, Flamengo, ok? Vou terminar aqui meu jogo com uma. Ah, tá. Eu queria fazer, gente, sobre o desempenho aí. Vamos ver essa situação de juiz, tá? Porque saiu pro Palmeiras aqui o lance do juiz, certo? E eu quero ver se vai ter alguma coisa ou não, tá? Vamos ver aqui pro técnico também, tá? Já que tá aqui, né? Vamos ver o técnico. Botaram aqui o Arrascaeta e o Vitor Roque, né? A gente pode tirar uma carta para eles também, tá? Então vamos lá. Flamengo, o Felipe Luiz, tá? Uma carta para o Felipe Luiz, técnico, neste jogo. O Sol, tá? Tá aqui, ó. Uma carta para o Abel nesse jogo da Libertadores. Ah, os palmeirenses que me acompanham, gente, os flamenguistas acho que não sabem disso, né? Os palmeirenses que me acompanham, essa carta aqui da Lua sempre sai para o Palmeiras. O problema é que essa carta não é uma carta de ganha, é uma carta muito confusa, de muito problema, até de problemas sim, de juiz, alguma coisa assim. Só que o Palmeiras ele sempre ganha com essa carta. E o Flamengo sempre ganha com esta carta, ou o carro, né? O sol ou o carro. E aí? E aí? Cada um tem sua carta e cada um ganha com a sua. Aí complicou a vida, né? Mas é isso, gente, a lua. Palmeiras tem que ser intuitivo, tá? Não ser tão racional, ser mais intuitivo. Quando a coisa não tá dando, segue a intuição, tá? E Flamengo, é o sol, tá? Vocês tenham clareza das coisas, tudo que fizerem. Tudo que fizerem, se tiverem clareza, vai dar certo. Bola entra, tá? Nesse caso aqui, estamos falando de técnicos, tá? Então, gente, parece piada, né? Mas o pessoal aí que é palmeirense que me acompanha já sabe, né? Ô, Lua! Comenta aí, gente. Tem alguns torcedores que comentam. Comenta aí que esse negócio da de novo a Lua, meu Deus! Bom, vamos para. Tá, então, assim, eu diria que o técnico Felipe Luiz está melhor, tá? Porém, o Palmeiras sempre ganha com a Lua. Então, não posso dizer que realmente está melhor, entendeu? Olha, vamos para o juiz. Independente de quem seja esse juiz, tá? Vai ter problemas com o juiz, roubo, não valeu, essas coisas todas. Vai ter problemas. O Flamengo vai ter problemas com isso, com a arbitragem. Palmeiras vai ter problema com a arbitragem. Como eu tinha saído ali, né, gente? Olha, pro Flamengo,
Às vezes o juiz vai botando pra frente, tipo assim, poxa, mas o juiz não deu falta, o juiz não deu. Não, segue, vida que segue. Não saiu sangue, então é isso, vida que segue. Então o juiz que não fica apitando toda hora aí pro Flamengo, vida que segue, tá? Aqui, rei de ouros, tá? Eu vejo como positivo aí sim, tá? Esse rei de ouros pode ser próprio juiz, tá? Pro Palmeiras, as de ouros aí, tá? Aparentemente tá legal, mas depois eu vejo dúvidas. Então vai ter um tempo bom, mas depois vai ter dúvidas. O palmeirense vai ter dúvida mesmo, tá? Se realmente foi aquilo, se não foi. Então, gente, olha, para técnico eu vejo melhor o Flamengo, tá? Apesar do Abel sempre ganhar com a Lua. Para energia assim de arbitragem, eu vejo dúvidas para o Palmeiras. Então, palmeirense, atento aí na arbitragem, tá? Para vocês. Então é isso, gente. O juiz para o Flamengo, força. O juiz para o Palmeiras, a sacerdotisa, tá? Tem os dois lados da moeda aí. Bom, para mim aqui então, gente, eu tô encerrando com um pouquinho mais, tá? Não é muita coisa assim, não. Certo? O Flamengo vence esse jogo. Sorte está pro lado do Flamengo. Palmeiras vence esse jogo. Está no caminho certo. Então, repara que um tá no caminho certo e o outro tá com a sorte. Então, é como se os dois andassem realmente iguais, tá? Então, no resumo aqui, eu vejo um pouquinho melhor para o Flamengo, de fato, nesse jogo, gente, tá? Mas, assim, é bem pouco de diferença, tá? Então, é isso. Então, vou deixar aqui um pouquinho pro Flamengo. Quanto porcentagem você daria aí e tal, né? Gente, vai. Eu daria 55, presta atenção, 55% para o Flamengo e 45% para o Palmeiras. Olha, saiu a roda da fortuna. Ó, roda da fortuna já está dizendo de viradas, viradas. Então, torcedor, presta atenção. Se o seu time, Flamengo ou Palmeiras, começar com gol primeiro, não fique totalmente seguro que vai ganhar o jogo, não, né? Porque, ó, a roda da fortuna, ela roda, ela vira, né? Quem tá em cima vem para baixo, quem tá embaixo vai para cima. Então, são viradas e reviradas. Então, muita revirada, muita alternância, né? Então, isso garante pra gente que vai ser um jogaço, né? Com muitas emoções. Fortes emoções, com certeza, fortíssimas emoções, não é verdade? Bom, vamos agora embaralhar os arcanos maiores e fazer as nossas perguntas. Enquanto eu embaralho, olha, se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve, por gentileza, né? É de graça, não custa nada. Você está sempre assistindo nossos vídeos, certamente você já se inscreveu em outros canais. Por que não se inscrever no nosso canal aqui? Se inscreve, aproveita, dá o like no vídeo, né? Dá o hype, para você dar o like vai aparecer no celular, né? Esse cometinha que é o hype. Compartilhe o link desse vídeo com seus amigos, torcedores do seu clube também, sabe? Ajuda a gente, que para o canal é super importante. Para você não custa nada, e para o canal é super importante o seu like, a sua inscrição, né? E o compartilhamento e o hype também, tá ok? Todos os youtubers pedem isso, né? Então, dá a forcinha pra gente, né? Ajuda a gente, vamos crescer junto? Vamos. Então vamos lá, vamos cortar aqui os arcanos menores, né? Para a gente começar a nossa consulta, ok? Bom, vamos abrir aqui então os 56 arcanos menores do tarô na mesa para fazer as nossas consultas. Ok. Bom, primeira coisa que eu quero consultar eu habitualmente já adotei uma consulta, né, sobre a arbitragem, né? Nós sabemos que a arbitragem está em crise, né? A CBF já reconheceu, já está montando um grupo, uma equipe de estudo aí, já convidou clubes, né, para participar desse estudo, né? Eu não sei, parece que convidou 40 clubes, né, da Série A e talvez da Série B também.
e parece que só 10 ainda que responderam participar, né, dessa comissão. Clubes, jogadores, torcedores, não sei se tem torcedor não, árbitros, né? Deveria ter torcedor, você não acha? Eu acho que deveria ter torcedor também, né? Para pensar na arbitragem, né? Melhorar a arbitragem. Então, vamos tirar uma carta para cada time, para cada equipe. Como será a arbitragem para cada equipe, ok? Então, vamos começar com o Flamengo, né? Só para a gente esclarecer aqui a diversidade está sendo muito grande, né, entre os dois times agora, para ninguém ficar chateado. Por que eu coloquei o Flamengo primeiro? Em ordem alfabética, o F vem antes do P, né? E também o Flamengo foi o primeiro a se classificar para a final. Ok, palmeirense? Então, não fica chateado comigo, não briga comigo não, tá bom? Só comentando, né? Às vezes em jogos, né, do Flamengo, porque eu dei o selo magia do futebol para o Flamengo, corrigindo erros e desvios, né, como já expliquei. Muita gente fala, você é flamenguista, né? E às vezes nos jogos do Palmeiras, as pessoas me taxam de palmeirense também, porque eu dei o selo magia do futebol, porque eu elogio. Gente, eu gosto de futebol bonito, eu gosto de grandes jogadores. Então, nós temos aqui, por exemplo, o Arrascaeta, é um espetáculo de jogador. Para mim, um dos melhores, talvez o melhor da posição aqui no Brasil, no Hemisfério Sul, né? Que está jogando futebol sensacional, né? Palmeiras tem Vitor Roque, né? Um menino aí novo ainda que uma habilidade enorme, junto com Flaco Lopes. Gente, são duas equipes que têm grandes jogadores, né? Que a gente fica assim, né? Maravilhado com a habilidade do Pedro, a habilidade que o Flaco está mostrando também, né? Habilidade com a bola, sabe? Não é só fazer gol, né? Gol é super importante, mas é a habilidade, as jogadas, né? Então são duas grandes equipes, tá certo? Mas voltando então, vamos ver a arbitragem, né? Vamos tirar primeiro então uma carta para o Flamengo. Como tende a ser essa arbitragem para o Flamengo? Saiu Cavaleiro de Moedas. Estou começando agora a tirar para a arbitragem, tá? Então vamos estudar juntos o resultado, né? A carta que sai e depois o que acontece. Olha, o Cavaleiro de Moedas é aquele que guarda o seu castelo, né? Então mostra para o Flamengo, né, uma arbitragem que vai cuidar para não cometer erros, para ser o mais exata possível, né? Então, olha, o naipe de moedas tem a ver com o elemento terra, então ele é bem objetivo, bem prático, frio, seco, sem nhenhenhen, tá? Essa a ideia aqui da arbitragem para o time do Flamengo. E para o time do Palmeiras, os dois times reclamaram de arbitragem já, né? Vamos ver aqui, né? Se bem que na Libertadores a arbitragem está bem melhor do que no Brasileirão. Vamos ver, Palmeiras, né? Como é que vai ser a arbitragem para o Palmeiras? Olha, saiu o As de Tochas, né? O As de Tochas, olha, o Tochas tem a ver com o elemento fogo, né? O fogo é o brilho, é a coragem, né? É o sucesso, né? E o As mostra assim um certo entusiasmo do Palmeiras, né, com a arbitragem, tá? Isso não significa que a arbitragem vai beneficiar o Palmeiras, não, ok? Presta atenção, torcedor, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que o Palmeiras tende a gostar da arbitragem, sabe? Isso é algo que realmente vai valorizar, né, o time, né, a forma de jogar e coisa e tal, ok? Muito bem, agora vamos perguntar sobre o desempenho dos dois técnicos. O que a gente pode esperar em termos de desempenho dos dois técnicos? Se acerta na escalação, nas trocas, né? Então vamos começar com o Felipe Luiz, né? Técnico novo e muito bom. Ok, vamos tirar três cartas. Vamos tirar três cartas. Vamos lá, Felipe Luiz, né? Desempenho do Felipe Luiz nessa final da Libertadores contra o Palmeiras. Olha, primeira carta, segunda carta e terceira carta. Olha. Então, Felipe Luiz, olha, saiu o As de Moedas. O que é o As de Moedas? É aquele que encontra, né, o caminho da mina de ouro, né? Pé no chão, moeda tem a ver com o elemento terra, pé no chão, tá? Então, vai ser bem pé no chão, bem objetivo e vai encontrar o caminho, né? A moeda tem a ver com trabalho, com foco, com disciplina, né? Olha, saiu o 8 de potes para o Felipe Luiz. Essa carta aqui não é legal, não,
tá? Essa carta aqui é uma carta que fala que alguma coisa vai aborrecer Felipe Luiz, que ele vai ter que engolir o sapo lá, engolir seco, sabe? Ter que elaborar, ter que trabalhar, não vai ser algo agradável, não. Pode ser alguma coisa com o jogador, pode ser com a arbitragem, pode ser com o Palmeiras, né? Alguma diversidade aí, pode ser gol, alguma coisa assim, né? Que ele fique mais chateado, que ele leva para o lado pessoal, tá? E saiu 5 de tochas também, né? Olha, o 5, tanto o número 5 quanto o naipe de tochas são símbolos esotéricos de dinamismo, de coragem, de esforço, né? Essa carta em si é uma readaptação, né? E a pessoa sai cantando pneu, então ela se readapta, né? Então é aqui, que nem, por exemplo, ela leva um tombo, levanta e vai para cima, né? Reage, né? Vai buscar o resultado, ok? E o Abel Ferreira, né? A Leila falou que o Abel, né? E também pela imprensa, diz que o Abel é o melhor técnico do Palmeiras de todos os tempos. Há quem diga que o Abel é o melhor técnico aqui em atividade no Brasil. Como é que vai ser o desempenho do Abel Ferreira nesse jogo, nessa final da Libertadores? Vamos lá. Primeira carta, segunda carta, essa aqui que eu quero. Terceira carta. Bom, primeira carta que saiu para o Abel, olha, 2 de tochas, né? O 2 sempre ele traz para o físico, né? Ele sabe, ele ancora as coisas e tochas é o sucesso. Então essa carta aqui, ela representa o quê? Motivação. Motivação e trabalho, empenho para conseguir o sucesso, para realizar. Então, assim, ele vai tender a ser um grande motivador, né? Não, vai lá, a gente consegue, nós somos fortes, nós somos poderosos, fizemos isso, fizemos aquilo e tal, e não sei o que, sabe? Então, ele vai animar bastante, vai ser bem dinâmico, né? E continua, olha, saiu o 8 de tochas, né? O 7 de tochas, tá? Olha, o 7 de tochas é briga de cachorro grande, ele vai ficar irritado. Pode ser isso que o Felipe Luiz fique chateado? Pode ser pessoal, né? Que o Felipe Luiz fique chateado com o Abel por alguma coisa, né? É coisa entre eles, tá? Mas, de um modo geral, né? Mostra o Abel bem competitivo mesmo, né? Essa aqui é faca no dente, sabe? É jogo de campeonato, né? Não tem brincadeira, é foco e vamos para cima e vamos ganhar de qualquer jeito. É o 7 de tochas, briga de cachorro grande, né? E a última carta que saiu para o Abel foi o 9 de potes. A carta meio esbranquiçada, gente, que eu acabei de limpar o baralho, né? Coloquei um talquinho, então algumas cartas estão brancas, tá bom? Tá branco, esbranquiçada aqui, ó. A gente tem que cuidar das cartas também, né? Nossa ferramenta de trabalho. Então, o 9 de potes, olha, mostra o Abel muito satisfeito. A carta 9 de potes é como se fosse uma bênção, sabe? Como se o Abel tivesse recebido uma bênção de Deus, uma bênção divina. Essa aqui é uma carta de satisfação muito grande, sabe? Uma carta, ele vai estar satisfeito, né? Satisfeito com o jogo, com a sua equipe, com o desempenho de todo mundo, dele também. É uma carta muito positiva aqui para o Abel Ferreira, ok? Muito bem. Então, agora, vamos embaralhar de novo, vamos botar todas as cartas aqui para o maço, né? Para a gente fazer a pergunta que não quer calar. Qual equipe que vai se sagrar tetracampeão, né, da Libertadores, né? Não tem aqui no Brasil ainda nenhum tetra, né? Tem tri. Tetra da Libertadores não tem não. Então, uma dessas duas equipes vai ser a primeira equipe brasileira a ser tetracampeã, né, da Libertadores da América, ok? E vai ganhar, né, uma passagem direta para o Mundial de Clubes, aquele novo campeonato, né? Vai ganhar essa passagem direta, sem escala, né? Vamos lá, vamos cortar aqui e vamos abrir novamente os 56 arcanos menores do tarô aqui na mesa, ok? Vamos lá. Ok. Muito bem. Então vamos começar com o Flamengo. O Flamengo ganha esta Libertadores 2025 sobre o Palmeiras?
Vamos ver as cartas. Primeira carta, segunda carta, terceira carta. O Palmeiras ganha essa Libertadores sobre o Flamengo? Vamos lá. Primeira carta, segunda carta, terceira carta. Gente, não saíram cartas assim, né? Sensacionais. São dois grandes times. O que eu vejo assim, às vezes a gente assiste muito, eu assisto as reportagens, acompanhando o resultado dos principais jogos, a gente não consegue ver de todos, né? Até os comentaristas esportivos, eles cobram demais. Ah, mas não jogou nada. Gente, nenhum time joga sozinho, né? Às vezes, há mérito do time adversário que não deixa o time jogar. E é o que está aparecendo aqui. Um time não vai deixar o outro jogar. Então, assim, quem espera um jogo, sei lá, que seja 5-4, né? Sabe? Aparentemente, pelas cartas que saíram, não vai ser, não. Não vai. Não vai, tá? Que nem aqueles jogos que tem na Europa, né? Não. Um time vai desarmar o outro, vai bloquear o outro, vai dificultar o outro, tá? E vai ficar um jogo aparentemente com placar mais reduzido, né? Não esperem placar elástico, pelo menos pelas cartas que saíram aqui. Mas vamos ver carta por carta? Vamos lá. Aí nós chegamos à conclusão juntos, né? Outra coisa que eu sempre falo, né? Ah, mas você palmeirense, você é flamenguista. Olha, eu tento ser o mais profissional possível, o mais coerente com as cartas que saem aqui. Por você, o meu compromisso é com o tarô, né? Porque mais do que o jogo, presta atenção, mais do que o jogo, o que está em questão também aqui é o próprio tarô, certo? Então, eu tenho que ser mais coerente com as cartas que saem. Então, quando eu falei, por exemplo, lá na previsão sobre a classificação do Palmeiras, foi com base nas cartas. Foi com base exclusivamente nas cartas que saíram. Eu não puxei para lado nenhum, eu não distorço a simbologia das cartas, o que elas significam. Não é assim que funciona a coisa. Então, torcedor, tenha paciência, tenha compreensão. Se você duvida de mim, isso eu falo sempre nos meus vídeos. Você não precisa acreditar, você não é obrigado, você não me conhece. Mas pega cada carta dessa e procura o que significa, qual é a simbologia dela. Procura nos livros de tarô, na própria internet, você vai encontrar. Tá bom? Então vamos lá, carta por carta, ok? Então vamos lá. A primeira carta que saiu para o Flamengo, olha, 7 de potes, né? Essa aqui é o 7 de copas. Se você for pesquisar aí nos livros ou na internet, procura o que significa o 7 de copas, tá? É uma oportunidade de um sonho se tornar realidade. Claro que todo flamenguista sonha em ganhar a Libertadores. Então o time entra em campo com essa possibilidade, né, de tornar esse sonho realidade, ok? Fora isso, né, o 7 sempre traz a ideia de escolha, de opção. E é uma escolha, o copas, né, tem a ver com a água, né, com o elemento emocional. Ele é subjetivo, então não é aquela escolha racional, 1 mais 1 é 2, não. Aqui é eu acho melhor chutar, eu acho melhor passar, eu acho melhor escalar tal ou qual jogador. Percebe? Com a tendência que a escolha seja correta. Olha, se o time estiver atento, né? Olha, a taça principal, que é de ouro, ela chama mais atenção, ela se destaca. Então, pode ser que a intuição do Flamengo esteja mais acurada para esse jogo, para suas escolhas intuitivas. Tá bom? Tudo bem. Depois, olha, para o Flamengo saiu o 8 de moedas, olha. Ele está cunhando moeda de ouro. Essa carta é uma carta de entusiasmo, sabe? Então o time entra entusiasmado, confiante, né? A moeda tem a ver com o elemento terra, né? Que é prático, é objetivo, é de concentração, de foco, de trabalho, de disciplina, né? Bem maduro, é o que se espera do Flamengo mesmo, né? Não vai agir pela emoção, não, é foco, é disciplina, tal. Então, com base nisso, vai cunhando a moeda, ou seja, vai fazendo todo o trabalho, visando o quê? O resultado. A moeda é o quê? É a taça. Trabalho duro, né? Buscando a taça, tá bom? E a última carta que saiu para o Flamengo foi o 4 de moedas, né? Tá vendo? Ele está escondendo as moedas, que ele está com medo que roube a moeda deles, né?
Conversando com uma outra taróloga esses dias, ela me disse que para ela essa carta aqui representa o receio do time de que seja roubado, né? Que a arbitragem, né, prejudique o time. Pode ser, né? Normalmente, para mim, essa carta mostra o quê? Uma tendência para o time ficar com receio de levar gol. Então, não quer levar gol. Não quer, calma, segura. É melhor ficar no 0-0 e decidir nos pênaltis, tá? Do que levar gol. Então, é uma carta que diz mais ou menos isso. E as cartas do Palmeiras? Vamos lá. Também saiu com 7. Olha. Primeira carta do Palmeiras é 7, 7 é a escolha, tá? Só que saiu 7 de moedas, tá vendo? As moedas, tá vendo? É uma diferente da outra. Então, é como os jogadores. Então, o Palmeiras vai perceber, né? O Abel Ferreira vai perceber que ele tem que trocar jogador, né? E aí fica a dúvida, poxa vida, mas na dinâmica, porque ele estudou naquela formação. Se mexer naquela formação, tirar um jogador e botar outro, o que vai acontecer? Será que vai melhorar ou vai piorar o time? Mas vai ter que mudar, vai ter que mexer, né? Então, de certa forma, mostra o quê? Que um técnico vai surpreender o outro. Os dois técnicos, um vai surpreender o outro, né? E vão ter que fazer mudanças. Mas, lembrando que a do 7 do Flamengo é 7 de potes ou copas, né? Essa carta aqui é uma escolha mais intuitiva e não necessariamente de jogador. Aqui não. No Palmeiras é 7 de moedas. Moedas tem a ver com o elemento terra, aquela coisa concreta, material, ou seja, é jogador. Tem que trocar jogador. E a gente sabe que o Abel demora demais para trocar jogador, né? Aí, palmeirense. Segunda carta que saiu para o Palmeiras, olha, Rei de Potes. Essa carta, o rei reina, né? Potes tem a ver com emoção, com sentimento, com torcida, tá? Rei de potes, olha o pote é a taça do Santo Graal, sabe? Que Rei Arthur e os cavaleiros da Tábua Redonda buscavam, né? A taça do Santo Graal, dizem que é uma taça mítica, né? Que foi colhido o sangue de Jesus quando estava lá crucificado, sabe? É o sangue de Cristo, é uma simbologia muito bacana. Se você não conhece, olha, eu sugiro que você pesquise, tá? Então, olha, então a baleia, que é o rei do mar, né? Jogando a água sobre essa taça, né? Ou seja, essa carta representa aquele que resolve os problemas, os desafios com aquilo que ele tem, consegue resolver, é uma carta de sucesso, né? Então, essa carta, por ser de água, emoção, sentimento ou copas, né? Se você for pesquisar, é aquela que levanta a torcida para comemorar, todo mundo feliz, todo mundo pleno. Gente, 90% das vezes que sai essa carta no jogo aqui no meu canal, é gol para o time. 90%. Tá? E a última carta que saiu para o Palmeiras, olha, foi o 2 de tochas, né? O 2 de tochas, lembra? Saiu para o Abel lá, né? É aquela carta, uma tocha incendiando a outra, né? Buscando fogo na outra. É uma carta de entusiasmo. Não sei se saiu para o Abel, não lembro agora. Mas foi uma semelhante, né? É uma carta de que um vai motivar o outro. Vamos, a gente consegue, a gente tem pique, vamos embora, né? Foco, a gente vai ganhar, vamos ser campeão, vamos ser tetra, sabe? Essa é a ideia dessa carta aqui, tá? Então mostra um jogador cutucando o outro, entusiasmado, vamos que vamos, todo mundo é forte, a gente consegue, a gente é superior e vamos lá, tá certo? Então, torcedor, o que você achou com as cartas que saíram? Observe, né? Olha, só saiu carta de gol para o Palmeiras, né? Os dois times têm o selo magia do futebol, que pode mudar o resultado. Pode. Eu coloquei o selo exatamente por isso, né? Se os dois usarem o selo igualmente, os seus jogadores usarem a sua lucidez, o seu livre-arbítrio, criando chances, né, e coisa e tal, aí uma pode anular a outra, né, dar um empate. Agora, se um usar mais ou o outro menos, aí pode desequilibrar, percebe? Então vamos considerar, né, que os dois selos aqui estão equilibrados. Ou você acha diferente, torcedor? Você acha que atualmente o Flamengo está usando mais a magia do futebol do que o Palmeiras? Ou o Palmeiras, com essa virada histórica? Gente, nunca na história da Libertadores, segundo os jornalistas, né? Meus comentários têm muito a ver com os que os jornalistas dizem, né? Nunca na história da Libertadores um time virou
um jogo assim, né, de 3-0 da semifinal, como o Palmeiras virou. Então, será que ele está usando mais o selo magia do futebol do que o Flamengo? O que você acha? Bom, então, voltando aqui, né? Só saiu carta de gol para o Palmeiras. Então, se a gente entender que os dois selos magia de futebol, um anula o outro, ou se equilibram, ou empatam, né? Nós temos aqui que somente uma carta de gol para o Palmeiras e nenhuma para o Flamengo. Então, pelas cartas, a conclusão que eu chego, né, é que quem é campeão é o Palmeiras. Verificar aqui o grau de dificuldade do jogo. Carta aqui, primeira carta, segunda carta, terceira carta, quarta carta, quinta carta. Essa tiragem aqui é do Palmeiras, depois eu vou colocar as tiragens do Flamengo e vamos comparar, tá? Vamos verificar as energias aqui, vamos verificar como é que está o momento, a preparação, o positivo, o negativo, o desenrolar e o desfecho. Vamos ver aqui o que sai aqui para o Verdão, tá? Então, pensamento positivo, já vou alinhando, vou atirar e vou alinhando, tá? Então vamos lá. Primeira carta aqui, segunda carta aqui, terceira carta, quarta carta e quinta carta, torcedor. Vamos lá, vamos alinhar aqui e vamos verificar aqui as possibilidades, tá? Acho que agora ficou legal. Vamos lá, vou abrir a primeira carta aqui do Palmeiras. Segunda carta. Terceira carta. Quarta carta. Olha aí. E a carta inicial. Vamos ver aqui. Vamos lá. Gente, energias iniciais aqui para o Palmeiras, tá? Carta aqui da Imperatriz e Valete de Paus fala muito sobre esse ambiente aí do Palmeiras. Fala muito sobre o momento atual, tá? Aqui são os desafios, Valete de Paus representa os desafios que foram feitos aí para o Palmeiras, tá? Dentro da Libertadores, o Palmeiras teve que se superar contra a LDU, mas valeu a valentia, valeu a coragem. Aqui mostrou um Palmeiras forte, um Palmeiras vibrante, um Palmeiras que conseguiu aí dar a volta por cima e também chega forte aí para essa final, tá? O que tem de positivo para essa final aqui para o Palmeiras? Lembrando que esse lado aqui é o lado positivo, tá? Então, temos aqui a carta do Sol, que mostra aí intensidade, mostra clareza daquilo que precisa ser feito, conhece o Flamengo, sabe como joga o Flamengo, isso é uma vantagem. E a carta 8 é um time que vai se arriscar, é um time que vai partir para cima do Flamengo, é um time que vai buscar e jogar, vai tentar fazer o seu jogo. O que tem de negativo aqui é que a gente pode ter uma falta de mobilização em determinada parte do jogo, tá? A carta do julgamento é uma carta de despertar, e aqui como ela está negativa e como ela costuma trazer boas mudanças, pode ser que no decorrer do jogo o time do Palmeiras possa sofrer alguma baixa, tá? A carta 10 mostra isso, de repente pode ser expulsão, ou pode ser de repente o desgaste por você jogar em alta intensidade, pode ter sérios problemas quanto a isso, tá? Então é um jogo que o Abel precisa equilibrar muitas ações. O decorrer do jogo mostra o Palmeiras ainda jogando de forma solta, mas de forma equilibrada, tá? Então a gente pode de repente ter um começo aí de um Palmeiras mais forte e com o tempo ele tendo que equilibrar essas ações aqui para não dar espaços aqui para o Flamengo, tá? E aqui finaliza com a carta da força, que é uma carta boa, com a carta As de Copas, uma carta de início, uma carta aqui de boa projeção, tá? Então a gente vê aqui cartas positivas para o Palmeiras, tá? Eu diria que são cartas promissoras aqui para o Palmeiras. Agora vamos comparar com a do Flamengo, tá? Aqui a gente vê um desenvolvimento, um início forte do Palmeiras, com o tempo aí gerando algum desgaste, algum problema aí, alguma mudança não muito boa no jogo do Palmeiras. Pode ocorrer, como eu mencionei, algum problema aí de perda de jogadores importantes dentro do jogo. E o Palmeiras se arriscando, mas tendo que se equilibrar aí em algum determinado momento. Pode ser que nesse momento o Flamengo esteja mais à frente ou jogando mais, tá? Mas aqui termina com a carta da força, que representa muita resistência, muita valentia, e a carta As de Copas, a mexida certa, tá? Vamos verificar agora com as cartas do Flamengo e vamos verificar se tem algo diferente, se a leitura está muito parecida
e vamos desenrolar. Então fechou com a carta da força e as de copas. E vamos verificar agora as energias do Flamengo e vamos verificar se tem algo diferente aí na tiragem do Flamengo, tá? Torcedor, nos siga, deixe o seu like aí, compartilhe com os amigos que a gente vai trazer aí a previsão definitiva mais próxima do jogo, tá? Então fique atento. Então agora a pergunta muda, a pergunta é se o Flamengo será o grande campeão da Libertadores 2025. Vamos verificar aqui com a tiragem do tarô, se o tarô confirma isso. Vamos lá. 5 cartas aqui para o Mengão. Primeira carta, segunda carta, terceira carta, quarta carta, quinta carta, tá? Vamos verificar se o confronto vai ser equilibrado ou não. Agora 5 arcanos menores perguntando se o Flamengo vai ser o grande campeão da Libertadores 2025. Então vamos lá. Vou alinhar, fazer a mesma coisa. Já vou colocando aqui. Primeira carta, segunda carta, terceira carta, quarta carta e quinta carta, torcedor. Então vamos lá. Deixa aqui para não escapar. Vamos lá. Vamos alinhar aqui as cartas e vamos verificar aqui as possibilidades aqui para o Mengão. Então já está tudo alinhado aqui. Então vou abrir as primeiras cartas. Olha aí. Segunda carta. Olha aí. Terceira carta. Quarta carta. Olha aí. Vamos lá. Gente, vamos analisar o momento atual do Flamengo, tá? A Carta do Mundo mostrou que o Flamengo foi um time forte, foi um time valente, foi um time competitivo, um time que mostrou que ao longo desse campeonato da Libertadores teve que jogar o último jogo sempre fora de casa e teve algumas baixas, tá? Essa carta 7 fala aqui do Pedro, fala da expulsão do próprio Plata, né, que saiu. Então tá bem alinhado aí com o momento atual do Flamengo, mas mostra um Flamengo confiante, tá? O que tem de positivo aqui para o Flamengo é um Flamengo procurando jogar, tá? Procurando crescer, um Flamengo muito dedicado e mobilizado, tá? Lembrando que a carta aqui do pendurado está aspectada como positivo, tá? Então mostra um Flamengo muito observador. Então um Flamengo diferente daquele que venceu a última vez o Palmeiras, mais observador, prudente em alguns momentos aí. Pode ser que a estratégia do Flamengo mude, pode ser que a gente veja um diferencial aí dentro do jogo, e um Flamengo crescendo dentro do jogo, ó, trabalhando, crescendo dentro da partida, tá? O que tem de negativo aqui pro Flamengo, tá? Aí é o mesmo problema que eu vejo com o do Palmeiras, tá? Falta de clareza. Do Palmeiras fala sobre despertar, e aqui, em alguns momentos aqui do Flamengo, ele pode não colocar a intensidade necessária, pode cair um pouco o rendimento do Flamengo, tá? E aqui é a carta da recompensa, então você precisa recuperar o tempo perdido. Então a gente já vê que as mesmas dificuldades do Palmeiras são as mesmas dificuldades do Flamengo. Do Palmeiras aparece a carta lá do julgamento, que mostra aí um julgamento, e a carta 10, que é uma carta muito pesada dentro do jogo. Então a gente vê as mesmas dificuldades com o Flamengo. Então vai ser um jogo, a gente já consegue alinhar aqui que vai ser um jogo muito desgastante para as duas equipes, tá? Mas o desenrolar do jogo mostra um Flamengo aqui com a carta da Imperatriz, um Flamengo criando oportunidade e o Flamengo podendo sair na frente, tá? A carta 10 é a carta do torcedor da alegria. Então mostra aqui o Flamengo muito criativo, muito forte no setor de ataque e criando oportunidade. E a carta 10 aqui mostra aqui avanço, mostra o domínio, e a carta 2 é a carta ali da recompensa, tá? De você estar bem unido, de você estar forte, de você estar bem alinhado, e um Flamengo aí dominante do jogo. Gente, tá muito parecido, tá? Mas eu diria, como eu falo, gente, a gente vê na carta do Palmeiras uma carta da força aqui também, que é uma carta muito grande aqui finalizando, mas a gente precisa analisar o contexto todo das cartas, tá? Aqui me mostra um Flamengo crescendo muito dentro do jogo, principalmente na reta final,
desenvolvendo o seu jogo. Então eu consigo ver aqui as energias do Flamengo um pouco melhores para essa final, tá? Me parece isso, tá? Essa carta aqui retrata muito bem como foi essa Libertadores, esse fim de Libertadores do Flamengo, o Flamengo perdendo aí jogadores, que essa carta aqui representa também o azar de você ter perdido esses jogadores. Pode ser que o Pedro consiga ainda recuperar ainda para a grande final, mas isso é uma lamentação dos torcedores dessa perda. Mas a gente vê um Flamengo aí muito forte para essa final. A carta do Sol, o único problema que eu vejo do Flamengo às vezes é a clareza, tá? Então pode ser que alguma substituição, eu acho que acredito que seja uma substituição aí meio que errada aí do Felipe. De repente pode ser o Flamengo pode ter uma alternativa melhor utilizando aí o jogador errado, tá? Mas eu vejo aqui as energias do Flamengo forte aqui para o final. Vai ser muito disputado, mas o decorrer do jogo mostra isso, tá, torcedor? Vou trazer a leitura mais próxima aí do jogo, mas a gente já consegue, por essa leitura aqui, ter a dimensão de como vai ser o jogo. Mais importante do que o resultado de quem vai ganhar ou não, é que a gente vai ver que vai ser um jogo muito, muito linear e um Palmeiras aí arriscando, mas em algum momento aí puxando o freio do jogo, e o Flamengo avançando, tá? Criando oportunidades, criando dificuldades aqui para o Palmeiras. Vai ser o campeão da Libertadores 2025, o time Palmeiras. A gente vai dar uma olhada no tarô, depois nas cartas ciganas. Palmeiras vem com a energia dos enamorados. O As de Paus. As de Copas no centro da tiragem. Rainha de Paus. E a Temperança. O Palmeiras, gente, no tarô, emocionalmente, energeticamente, entra em campo muito equilibrado. São cartas potentes que trazem um equilíbrio, porém, com a energia da Temperança, ao mesmo tempo, traz uma energia aí durante o jogo de altos e baixos. Tem equilíbrio em momentos iniciais, porém também tem algumas instabilidades com a Temperança. Vamos ver se o Flamengo vai ser o campeão da Libertadores 2025, o time Flamengo. Não esqueça de comentar aí embaixo, gente, a torcida de vocês. Eu quero saber se o Flamengo vai ser o campeão da Libertadores 2025, o time Flamengo. Flamengo. Flamengo vem com a energia do 6 de pentáculos. 7 de paus. 2 de espadas. 4 de copas. E 3 de espadas. Gente, se a gente for comparar aí energeticamente, o time Palmeiras vai estar mais confiante, essa é a palavra aqui. Eu vejo o Palmeiras mais confiante dentro de campo. Isso não quer dizer ainda que o Palmeiras vai ser o campeão, a gente vai ver nas cartas ciganas. Eu vejo o Flamengo entrando muito mais concentrado na defesa, se preparando bem na hora de atacar e tendo aí algum tipo de atraso referente a isso. Vamos ver nas cartas ciganas se esse atraso é positivo ou não, porém o Palmeiras ele entra com muita confiança. Às vezes a confiança pode ser perigoso. Vamos ver o que as cartas ciganas trazem. Eu quero saber se o time Palmeiras vai ser o campeão da Libertadores 2025, o time Palmeiras. Palmeiras. A carta da casa, a carta das estrelas, a carta do sol, a carta da criança, o navio
e o Urso. Aqui, gente, o Palmeiras no primeiro tempo do jogo vem trazendo os caminhos abertos, muito favoráveis. Talvez por isso nós tenhamos visto aí, né, no tarô algum tipo de confiança. Pode ser devido ao fato do Palmeiras começar muito bem o primeiro tempo. Isso traz para o segundo tempo essa energia de uma certa confiança exagerada, até porque no segundo tempo aqui tem algumas imaturidades, algumas dificuldades causadas por essa questão aí de um excesso de confiança, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo é muito favorável para o Palmeiras, porém pode se perder por essa questão mesmo. Vamos ver os caminhos do time Flamengo para entender melhor. Para entender melhor essa situação, agora vamos ver os caminhos do time Flamengo. Eu quero saber se o Flamengo vai ser o campeão da Libertadores 2025, o time Flamengo. Se o Flamengo vai ser o campeão da Libertadores 2025, o time Flamengo. Flamengo vem com a energia da cruz, a energia das montanhas e o chicote. Ó, gente, a gente tem um contraponto aqui. A gente tem o Palmeiras muito forte no primeiro tempo, tá? E isso traz essa energia que a gente viu ali de uma certa segurança exagerada. E a gente tem um primeiro tempo para o time Flamengo bem difícil. Carta da cruz, grandes obstáculos no primeiro tempo, uma resistência muito grande do Palmeiras. Eu creio por essas energias aqui, gente, que o Palmeiras começa marcando aí, e isso traz uma grande preocupação pro Flamengo, principalmente no segundo tempo. Obstáculos pro Flamengo. Eu quero saber se o time Flamengo vai ser o campeão da Libertadores 2025, o time Flamengo. Se o Flamengo vai ser o campeão da Libertadores 2025. Carta dos Trevos. Carta das Flores. As Flores duas vezes. Carta do Homem no fundo do deck. A gente tem assim, o primeiro tempo traz energias favoráveis para o time Palmeiras. O segundo tempo pro Flamengo. Então é uma energia dupla. Aqui a gente tem as Flores duas vezes nos caminhos do Flamengo. Vamos ver se esse jogo pode ter alguma possibilidade de empate. Se pode ser decidido nos pênaltis. Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. Energia geral do time Palmeiras. Energia geral do Palmeiras, o Eremita. Energia geral do time Flamengo, a Temperança. E energia geral desse jogo, a Imperatriz. Gente, devido ao excesso de equilíbrio que a gente vê nas cartas, não pode ser descartado aí a situação desse jogo ser decidido nos pênaltis, tá? Não é a energia mais forte que eu vejo aqui, sinceramente, por mais que os caminhos iniciais do time Palmeiras estejam muito potentes, muito fortes. Eu vejo no segundo tempo o Palmeiras se perdendo um pouco com a energia da criança aí, agindo com algumas imaturidades, um excesso de confiança, e nesse excesso de confiança aí o time Flamengo acaba aproveitando oportunidades. Tem energia dupla aqui, Carta das Flores, de comemorações, pode representar uma virada no segundo tempo nos caminhos do time Flamengo. Não vou descartar um empate, né, ser resolvido nos pênaltis, no caso. Não vou descartar a possibilidade de ser resolvido nos pênaltis, mas, de toda forma, a energia mais forte que marca aqui pra mim, gente, é uma vitória do time Flamengo. Eu vejo o Flamengo sendo campeão da Libertadores 2025. Como disse pra vocês, pode ser decidido nos pênaltis, mas não é a energia mais forte que eu vejo. Eu vejo o Flamengo vencendo em tempo normal de jogo, sem ir para os pênaltis. Pode acontecer essa situação sim, mas a energia mais forte é pro Flamengo vencer em tempo normal de jogo.